Fala, colegas, bom dia. Começa agora mais um programa Cresce Esclarece, diretamente aqui dos estúdios da TV Cresce. O nosso presidente Augusto Viana, mais uma vez, não pôde comparecer a este programa, porque ele está em compromisso fora do estado de São Paulo, fazendo palestra, inclusive, lá no Belém do Pará. E é com muita satisfação, é com muito prazer que eu substituo o novo presidente para estar trocando essas ideias, conversando com todos vocês a respeito do tema que nós estamos conversando, que é a questão dos instrumentos particulares. Lembrando que qualquer dúvida, você pode mandar suas perguntas, não precisa mandar agora, se quiser mandar depois, na semana que vem a gente responde as suas perguntas ao vivo aqui pela TV Cresce. E na semana que vem nós já vamos mudar o assunto para a questão das cláusulas contratuais nos contratos de locação. Importante a gente saber como construir um contrato de locação com as cláusulas necessárias, obrigatórias. E, como o contrato de venda, cada caso é cada caso, precisamos aprender nos casos diferentes, naqueles casos que costumeiramente não aparece no nosso trabalho, a gente saber clausular corretamente esse instrumento particular, né? E aí depois nós vamos voltar a colocar a enquete no ar para que todos vocês possam escolher o próximo tema do Cresce Esclarece. Vamos ver se a gente consegue terminar na próxima sexta-feira. Não sendo possível, a gente faz mais uma sexta-feira e colocamos a enquete no ar para você, colega, escolher o tema que você gostaria que o Cresce Esclarece apresentasse aqui todas as sexta-feiras. E hoje nós vamos mostrar um instrumento particular por completo com todas as suas cláusulas e discutir as cláusulas. Para quê? Para que quando você tiver que fazer um contrato particular, você possa saber, definir direitinho como colocar essa cláusula, qual o tipo, como você vai clausular corretamente essa questão da cláusula quando tiver algo fora do comum, ou algo, um negócio um pouco diferente daquilo que costumeiramente nós fazemos, vendendo casas, apartamentos, terrenos, né? Ou lojas. Importante é você aprender. Então não fique com a dúvida. Faça a pergunta. Se a gente não puder responder hoje, nós vamos responder na próxima semana. E essa pergunta é importante vocês fazerem, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de vários colegas. Tem colega que às vezes ele fica com dúvida, mas ele não pergunta. Se você perguntar, você estará, inclusive, colaborando e ajudando com esse colega. Agora, divulguem a todos os seus amigos, a todos os seus colegas corretores, que todas as sextas-feiras, às 10 horas, pontualmente, nós estamos aqui na TV Cresce, tecendo comentário, trocando essa ideia com todos vocês, corretores do Estado de São Paulo, corretores de imóveis do Brasil, sobre os assuntos que você, corretor, escolhe para que possamos conversar. Então, vamos hoje colocar aqui nessa questão da análise do instrumento particular. Se você quiser este modelo, apenas este modelo que nós vamos demonstrar hoje, basta pedir este modelo ao Cresce que nós encaminhamos no seu e-mail. Lembrando que é um modelo. Obviamente, de acordo com cada negócio seu, você vai ter que adaptar. Só vai servir como modelo, né? Não podemos dizer que este é o contrato correto. Cada caso é cada caso. Então, tem as suas cláusulas específicas e você pode usar essas cláusulas. Dependendo do negócio, você vai ter cláusula de maneira diferente. Se você tiver algo um pouco mais complicado, então, você faça esse contrato e dê para um advogado analisar juridicamente se não vai haver nenhum tipo de problema lá na frente. Contrato bem feito é aquele que não gera dúvida. E quando não gera dúvida, a probabilidade de ter problemas futuros é sempre menor. E é o que nós queremos. Nós queremos vender, nós queremos fazer o nosso negócio, realizar o sonho das pessoas, né? E estar tranquilo, sem um problema daquele embate na justiça que ninguém gosta disso, tá bom? Então vamos colocar aqui na nossa tela a primeira cláusula que a gente vai discutir, que nós já falamos nisso, né? Sobre o contrato particular de compromisso. Ele pode ser de compromisso, como também pode ser de promessa. Não há nenhum tipo de problema, conforme já foi comentado aqui no Cresce Esclarece anteriormente.
nós podemos também fazer a cessão. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria Regina de Castro Busnello, mas ela ainda não chegou aqui no auditório, já ela está chegando. Eu queria comentar com ela a respeito dessa sessão, mas depois nós voltamos nesse assunto da sessão. Vamos adiantando aqui, porque nós vamos passar aqui 35 slides para mostrar todo o instrumento particular que nós vamos conversar hoje, ok? E da questão das outras avanças, você vai ver que tem uma cláusula que fala do honorário do corretor, da prestação de serviço do corretor, então nós colocamos outras avanças. Também aqui nesse título, nós podemos colocar o valor desse bem que nós estamos transacionando. Não há nenhum tipo de problema. Agora vamos ao inicial, que é pelo presente instrumento particular, de promessa ou de compromisso, de venda e compra. Vamos qualificar corretamente os nossos vendedores, de um lado os vendedores, de outro lado os compradores. Lembrando que é importante, como já foi dito aqui, a questão do regime de casamento, né? Se ele é anterior ou posterior à Lei 6.515/77, qualificar corretamente. Como nós tivemos na semana passada, Dr. Wagner, nós estávamos comentando sobre a questão do menor impubli, menor publi. Isso tudo tem que ser clausulado aqui nesta parte, né? Corretamente, como disse o Dr. Wagner na semana passada. Então, vamos mudar aqui de tela. E no contrato sempre tem que ter. Esse contrato está sendo feito por que motivo? Qual é o motivo? O motivo é porque tem um objeto. Nós chamamos de objeto. O nosso objeto, nesse caso, ele é o quê? É aquele imóvel que nós estamos comercializando. Ele é o objeto, ele é o que causou, né, a construção deste instrumento particular de promessa ou de compromisso. Então, o objeto é o imóvel. E, nesta cláusula, nós precisamos, sim, ter a matrícula em mãos e colocar tudo que diz a matrícula, referencial que diz toda aquela confrontação, nós vamos citar aqui nessa parte do objeto. Se for um apartamento localizado conforme diz a matrícula. Se for uma residência, também conforme diz a matrícula. Nada mais, não podemos inventar nada mais. Vamos, então, respeitar aquelas confrontações que está na matrícula, porque é ali que está registrado o imóvel, no cartório de registro. Então, a validade está ali, né? Não vamos inventar nada fora disso. E vamos também citar esta cláusula, da questão que o vendedor está vendendo, né? Então, de fato, ele está vendendo, e o comprador vai assumir toda a posse, domínio, como diz aqui, para que ele possa usar, gozar livremente, dispor daquele bem que ele está adquirindo, através desse nosso instrumento particular. E lembrando que ele está fazendo isso, né, e obrigando também seus herdeiros e sucessores a cumprir este contrato até o final. Ele está comprando essa cláusula, é importante nós mantermos ela, né? Então vamos aqui mudando, e ele também responde pela evicção na forma da lei, né? Ele está vendendo um imóvel sem dívida, sem ônus nenhum, sem dúvida, né? Com os tributos pagos, com as taxas, os impostos, ônus reais, tudo que nós colocamos e elencamos aqui nessa cláusula, que o imóvel não está hipotecado, né? Aí vem, mediante a quê? As cláusulas que nós vamos citar aqui nesse instrumento particular. E vamos colocar aqui, então, a cláusula primeira, que nós vamos falar sobre o quê? Sobre a condição, o preço total da negociação e a forma de pagamento. Então, a forma de pagamento corretamente como as partes avançaram. Não vamos inventar nada. Então, a forma de pagamento é aquela que fechou-se o negócio. Quando a gente está vendendo um bem imóvel, primeira coisa que nós fazemos, o que é? É a proposta. Se nós fizermos a proposta, se a proposta foi aceita, nós vamos tirar todas as certidões, né? E nós vamos elencar as certidões aqui, vocês vão ver no final. E se foi aceita, tem as certidões, está tudo regular, bonitinho, nós vamos citar nesse instrumento particular aquela forma, aquela condição de pagamento em que o comprador propôs ao vendedor e o vendedor aceitou. Então, é aqui que nós vamos clausular, nós vamos colocar aqui, né, na cláusula primeira, a condição de pagamento, né, o preço e a forma, é a condição de pagamento, ok? Então, nós vamos colocar aqui o preço total, o item A, o item B, o item C, quantos itens necessários for, né? Então,
No item A aqui, que a pessoa vai pagar, por exemplo, ele vai, aliás, no item aqui, vamos voltar aqui, desculpa aqui, vamos voltar aqui um slide, ele vai dizer item A, agora aqui seria o item B, nós colocamos errado, está item A, mas é o item B, que seria aqui a condição final, é a parcela final para quitar o imóvel. Então, pode acontecer, eu trouxe esse caso que pode acontecer esse tipo de coisa, que a pessoa tem o recurso próprio para quitar esse imóvel, mas ele também pretende não usar esse numerário que ele tem e tentar buscar, pleitear o financiamento junto a um agente financeiro. Ele pode fazer isso, né? Mas nós sabemos que não vai ter problema. Se ele não conseguir o financiamento, ele tem recurso para quitar esse imóvel. Para nós é uma tranquilidade. Então, a gente podemos, sim, citar nesta condição que ele vai quitar por meios próprios, porém também ele tem a opção de pleitear um financiamento junto a um agente financeiro. Não há problema nenhum. Tudo isso nós vamos dar um prazo para ele, não é? Esse prazo aí de 60 dias, para ele poder resolver a questão do financiamento. Não conseguindo o financiamento por qualquer motivo, então ele tem um numerário, nesse prazo de 60 dias, que ele vai fazer, ele com recurso próprio vai quitar o bem e nós vamos lavrar, então, a escritura para esse nosso comprador. Se caso ele pleitear o financiamento e conseguir, dentro desse prazo, ele tem que liberar esse crédito para o vendedor. Aí, no caso, não seria uma escritura, sim, um instrumento particular com força de escritura, né? Você pode ver isso na lei. Vamos, então, mudando aqui, nessa cláusula, vamos colocar aqui o parágrafo 1º. Muito importante citar que esse pagamento final, ele não vai sofrer nenhum tipo de correção. Se for sofrer, coloca que ele vai ser corrigido aqui. Mas no nosso caso aqui, ele não vai sofrer nenhum tipo de correção. Nós vamos deixar claro que esta parcela, ela não vai sofrer correção, exceto se a pessoa atrasar. Então, aí vem a penalidade, né? Vem a penalidade que ele vai sofrer por não ter cumprido aquele prazo de 60 dias ou 90 dias, o prazo que nós colocaram no nosso instrumento particular, ok? Então, vamos colocar aqui. Está sendo necessário usar o parágrafo 2º, se caso ele for utilizado recursos do financiamento imobiliário, né? Esse recurso, essa condição de pagamento, de pleitear este crédito, é exclusivamente responsabilidade dele, comprador. É ele que está propondo para o vendedor, e o vendedor não teve nenhuma objeção, ele aceitou, né? Só que a responsabilidade cabe exatamente ao comprador, porque ele propôs, o vendedor aceitou, a responsabilidade é dele. Se ele for pagar lá um valor de R$200 mil, porém, o agente financeiro só vai liberar para ele 180, nós já prevemos aqui nesta cláusula, aqui, vamos mostrar essa cláusula que está já prevendo, ele deverá integralizar a diferença com recursos próprios. O vendedor não tem nada a ver com isso, ok? Então, vamos voltar então só naquela questão da sessão, logo no começo, que nós falamos do título, porque nós já estamos aqui com a nossa convidada especial de hoje, que é a doutora Maria Regina de Castro Busnello, né, que nós vamos tecer este comentário sobre a questão da sessão. Doutora Regina, a sessão, juridicamente falando, na questão dos tribunais, ela pode ser feita ainda, antigamente se fazia muito sessão, né? Instrumento particular de cessão de direitos e obrigações. Isso continua ainda válido, ou a sessão ela tem que ser por um instrumento público? Como é que está isso no judiciário, doutora Maria Regina? Bom dia e muito obrigado. Bom dia. Então, a sessão ela pode ser feita assim. Ela tem validade entre as partes, né? E deve conter todos os requisitos necessários para que ela possa ser registrada e aqueles requisitos também da escritura definitiva. Então, ela é válida sim. Então, não haveria nenhum tipo assim de problema de fazermos a sessão, né? Então, já que podemos fazer, vamos fazer essa sessão certinho, bonitinho. Então, vamos mudar a tela aqui para a gente partir para o parágrafo 3º, né? Que os vendedores vão entregar esse, né, entrega naquele ato, se ele for financiar,
Então vamos, por quê? Porque hoje a parte documentação do comprador ela não é tão complicada, ela é bem simples, né? Nós vamos citar inclusive mais na frente essa questão. O vendedor está entregando toda a documentação, porque o prazo a partir da assinatura do contrato vai estar correndo, né? E ele já entrega que é para não ter aquele tipo de problema. Você demorou para entregar os documentos para mim, eu estou atrasando porque você demorou, né? Se caso não for entregar no ato, então vamos colocar na cláusula ali dizendo que o prazo contar-se a partir da entrega do último documento exigido pelo agente financeiro por parte dos vendedores, já que nós estamos responsabilizando o comprador pelo prazo de pagamento, naquela questão que ele está pleiteando o crédito imobiliário no agente financeiro, tá bom? Então vamos mudar aqui a nossa cláusula, parágrafo 4º. E aqui, vamos fazer aqui umas perguntas aqui para a nossa convidada, a doutora Maria Regina. No parágrafo 4º, nós estamos dizendo aqui que as partes compradores e vendedores se comprometeram em comparecer na data marcada, ou para lavar a escritura, ou quando o banco chamar para assinar aquele instrumento particular com força de escritura, né? E caso uma das partes não venha a comparecer, nós colocamos essa cláusula aqui, doutora Maria Regina, uma cláusula de penalidade. Se a parte que não comparecer, ele vai sofrer uma penalidade. Então, ele vai pagar uma multa de 10% sobre o valor total, não é? Porque ele infringiu. Então, se ele não compareceu, o cartorário pode cobrar alguma coisa, ele vai ter que pagar essa despesa. Se o agente financeiro cobrar alguma coisa também, avaliação, coisa parecida, quem vai pagar é o vendedor, é o corretor? Acho que é a parte que não compareceu. Então, essa cláusula, é bom colocar essa cláusula, é interessante a gente deixar isso bem acertadinho nesse instrumento particular, doutora Maria Regina, com essa multa de 10% e tudo aquilo que o agente financeiro ou cartorário for cobrar, você penalizar a parte que não compareceu, sendo ela ou vendedor ou comprador? Sim, é muito importante. E é necessário porque pode acontecer de fato de uma das partes não comparecer e a outra vai ficar prejudicada. Então, para coibir qualquer tipo de descumprimento contratual, é interessante que se coloque o pagamento da multa. Muito bem, então vamos mudar aqui de tela, passar aqui. Se conta a questão do cumprimento do prazo de pagamento, né, do item B lá, que não tem correção nenhuma. Mas se a pessoa atrasar, então vai ter a cláusula que vai estar penalizando ele. No nosso caso aqui, colocamos 10%, né? Juros de mora de 1%. Correção monetária. Podemos já indicar nesse instrumento, doutora Maria Regina, que a correção monetária vai ser pelo IGPM ou um outro índice, ou teria que ser obrigatoriamente na forma da lei. Podemos colocar esse índice IGPM ou um outro índice, ou teria que colocar que seria na forma da lei. Tá, em relação ao índice, eu acredito que devemos colocar, sim, o índice, já fixando esse índice, porque ele deve ser ajustado entre as partes. Eu não posso colocar um índice a pedido do comprador exclusivamente ou do vendedor. Então, esse índice deve ser ajustado entre as partes na hora da elaboração do instrumento, do documento. Vamos então mudar a tela aqui. Nós já estamos aqui na cláusula 2ª, né, falando, e colocamos aqui um parágrafo único. Eu volto novamente com isso, porque isso aqui é um instrumento particular que eu confeccionei e coloquei essa cláusula aqui, porque eu gosto de colocar essa cláusula para não dizer que nós não demos nenhum tipo de colher de chá para o nosso comprador, né? Então, eu sempre gosto de dar um prazinho para não ficar um contrato assim. Dia tal hora e acabou. Não pagou, está perdendo, vai pagar multa. Então, vamos dar uma colher de chá em todo sentido para essa pessoa. Então, eu coloco aqui como parágrafo único que as partes vendedor e compradores convencionaram um prazo de carência de mais 30 dias após aquele prazo de vencimento, né? Então, porém, esse prazo de carência ele já vai estar pagando a multa. Ou se convencionar que não, vamos dizer, esse prazo de carência não terá multa, então não precisaria nem colocar o prazo de carência. O prazo de carência é para dar uma melhor elasticidade ao comprador, porque pode acontecer algum tipo de probleminha, um atraso, e realmente ele descompra. Às vezes por um dia vai ser penalizado por 10%. Então vamos dar mais 30 dias, já avisando ele, se olha, tem mais 30 dias, se você não pagar, o vendedor ou aquele que vai tomar as medidas cabíveis, vai contratar um advogado, vai tomar as medidas cabíveis, né? Então, é bom colocar essa cláusula, doutora, ou não é tão importante? Como é que fica aí essa questão dessa cláusula? Bom, talvez seja melhor colocar um prazo um pouquinho maior
e não colocar essa carência. No entanto, se preferir colocar carência, nessa época, antes de iniciar o período dos 30 dias, deve-se verificar se toda a documentação já está sendo providenciada. Então, é uma oportunidade em que deve ser cobrado realmente se o contrato já está sendo cumprido e qual o motivo pelo qual ainda não conseguiu terminar esse prazo para finalizar o negócio. Muito bem, vamos falar mais um pouco dessa cláusula, doutora Maria Regina. Ela é assim, às vezes eu coloco até o horário de pagamento, para ficar bem tácito, né? É 18 horas, é horário bancário, para não deixar dúvida. Nós já comentamos sobre isso, para quero dizer, olha, dia 10 de fevereiro de 2011 é até meia-noite, né? Então, para evitar esse problema, é pagamento, então, às vezes eu coloco até o horário. Agora, quando eu coloco essa cláusula aqui, é para não ser, vamos dizer assim, muito duro e dar uma colher de chá para os nossos compradores já deixar de sobreaviso. Olha, você tem mais 30, você tem mais 10 dias, você tem mais 15 dias para cumprir. Se isso não acontecer, então o negócio já vai partir por um caminho diferente. Então, é bom você correr para não ter esse tipo de problema. Aí você vai gerar um conflito aí que não é bom para ninguém, nem para quem está vendendo, nem para quem está comprando, e nem para mim, que sou corretor de imóveis. Queremos ver a coisa sadia, o negócio fluir certinho, né? Quem vendeu fica feliz porque vendeu, quem comprou vai morar numa nova moradia vai ficar feliz, não é isso? Casa nova, vida nova, né? Então é por isso que eu costumo colocar isso, para dar uma colher de chá para aqueles que estiverem infringindo, dizer, olha, estou te avisando, você tem mais tantos dias, né? Para não dizer que você foi tão duro que não deu nenhuma colher de chá para a pessoa, porque deu uma pequena dor de barriga e pronto. Por causa de um dia, 2 dias, isso aí atrasar 2 dias, já vou pagar 10%, aí começa aquela confusão, tá bom? Então vamos mudar aqui novamente a tela, que aqui é que eu digo. Nós temos aqui numa das cláusulas lá no final, salvo engano, é a cláusula 6ª, que a gente fala que esse contrato está sendo, vamos dizer, o negócio está sendo feito de uma maneira irrevogável e irretratável. Mas pode acontecer, né, coisas que esse contrato deverá ser rescindido por motivo de força maior. Eu chamo aqui de uma cláusula resolutiva, não sei se está correto porque eu não sou advogado, né? Então, vamos chamar isso aqui de uma cláusula resolutiva, como diz aqui, o instrumento particular, esse instrumento poderá ser rescindido tão somente por motivo de força maior. Motivo de força maior não é só a questão de falecimento, é uma delas. Mas se a pessoa, por exemplo, ele vai financiar, e deu algum tipo de problema, isso aí é motivo de força maior? Não. Pessoa que vai pagar com crédito imobiliário, você tem que saber se ele tem algum tipo de problema ou não. Ele sabe se ele pagou tudo isso, ele não teria uma ação contra ele. Então, ele sabe disso, né? Okay? Então, às vezes, é isso. A pessoa não precisa morrer. Se a pessoa estiver hospitalizada por uma doença grave que ele foi acometido, ele não pode assinar, né? Se for com financiamento, tem prazo para assinar. Como é que nós fazemos? Então, vamos fazer. Adianta a gente continuar com esse contrato? Não adianta. Por quê? Porque se é financiamento, o agente financeiro não vai ficar esperando aquela pessoa que deveria assinar se recuperar, né? E se ela não pode assinar, ela não tem nem como mais passar uma procuração. Se for passar uma procuração, teria que mudar todo o contrato do banco por causa do procurador, porque já não previa esse procurador, não é isso? Então, pode ser colocada essa cláusula, doutora Maria Regina? Pode ser colocada essa cláusula, porque motivo de força maior é todo aquele que as partes não tiveram alguma interferência e acontece algum problema, independentemente da vontade ou da participação dessas partes. Então, acredito que pode ser colocada essa cláusula, sim. Muito bem, vê que meu contato aqui está meio chato, né, Cláudia? Então, vamos mudar a tela aqui. Vamos lá, a cláusula 4ª, onde a gente fala vendedores e compradores. Eles estão ajustando um prazo para entrega das chaves. Então, no nosso caso aqui, ele não tem uma data específica, está dizendo. Então, somente mediante a quitação total do preço do imóvel. Então, pagou hoje, no mínimo até amanhã, ele tem que entregar as chaves, ok? Então, nesse caso, não tem data. Se tiver data, vamos colocar uma data. Se é pagamento à vista, por quê? Porque quando é financiamento,
que muitos negócios são geridos com financiamento imobiliário, saque de fundo de garantia, nós não temos uma data específica, né? Porque nós dependemos de terceiro, que é o agente financeiro. Agora, se a pessoa for pagar à vista, aí sem problema nenhum, não é? Agora, é bom a gente estar lembrando uma coisa. Ele vai pagar à vista, muito bem. De onde vem esse recurso que ele vai pagar? Da venda de um outro imóvel que ele vendeu, um imóvel que ele vendeu. Aí, esse imóvel que ele vendeu com financiamento. Então, é bom a gente já fazer essa triangulação para saber exatamente o dia que ele vai receber as chaves, né? Para não ter nenhum tipo de problema. Aí o vendedor diz, olha, marcou uma data, ele não me pagou, como é que eu vou entregar as chaves? Então, nesse caso, vamos colocar aqui que nós estamos citando. Tudo isso é bom a gente fazer essa triangulação para evitar problemas futuros, ok? Então, vamos mudar a tela aqui. Vamos colocar aqui dessa cláusula 4º item A, que na entrega das chaves, o proprietário, óbvio que o corretor é que tem essa obrigação de ver se ele pagou o condomínio, se ele pagou o imposto, porque passou 1, 2, 3 meses e tem esse período aí de carência que não foi levantado esse documento, se está quite com o condomínio. Então, o corretor tem que sim mostrar para o seu comprador, está tudo pago certinho, para não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Provar para ele que está pago e entrega lá o boleto para ele pago ou uma cópia para ele dizendo que está tudo certinho, está recebendo a chave, com o condomínio pago, com a conta de luz paga, né, com o imposto pago e nada a dever. A partir daquela data, tudo é de responsabilidade dele. Muito bem. Agora vem uma cláusula aqui, coloca aqui na tela, vamos pôr aqui na tela, um descumprimento da entrega de chaves. Eu coloquei um valor aqui meio absurdo de R$500 por dia de atraso. Vamos supor que esse imóvel ele vem a valer aí R$2.000 de aluguel por mês. E a pessoa precisa receber naquela data avançada as chaves e o vendedor não entregou, ele tem que ser penalizado. Aí eu pergunto para a doutora Regina, com mais uma vez aqui, eu estou colocando aqui, esse atraso tem uma data, né? Estou dando mais um prazinho de carência também, combinado entre as partes, acertado entre comprador e vendedor, né? Mais 30 dias, 15 dias, 10 dias de prazo de carência. E a partir daquele limite, olha, tal dia tem que entregar as chaves, embora tenha um prazo de carência, mas já você vai ser penalizado por dia. Coloquei um valor aqui de R$500 por dia. Juridicamente falando, doutora Maria Regina, esse valor é muito pesado, pode caracterizar enriquecimento ilícito, ou podemos penalizar nesse valor, ou podemos penalizar X% a maior do que valeria de aluguel, como fosse a título de aluguel, mas uma penalidade aí meia forte, para que a pessoa não venha atrasar essa entrega do imóvel, porque quem comprou quer receber. Se ele quer receber, ele tem uma data, ele também tem outros compromissos, tem que entregar o imóvel dele, mas tem detalhes, os imóveis que vão entregar, ele precisa da chave daquele imóvel naquele dia. Se não receber, ele também vai ter problema. Teria algum problema de colocar aqui R$500 até R$1.000 na multa, ou é abusiva? Olha, eu verifiquei e achei um pouco alta a multa. Por quê? O que acontece? A multa ela existe para coibir o descumprimento do contrato e para ressarcir a parte que não foi responsável pelo descumprimento. Só que, se eventualmente ela estiver muito alta, com certeza a parte que descumpriu já vai ter uma saída para não pagar a multa. Vai tentar discutir essa multa e alegar que ela é abusiva. Então, o ideal é que ela seja uma multa razoável e eu colocaria, se o imóvel vale em torno de R$2.000, talvez uns R$200 por dia já esteja assim, insuficiente. Porque depois a pessoa pode discutir no judiciário e isso vai demorar muito tempo, vai abaixar a multa, vai causar muito problema entre as partes. Então, eu colocaria uma multa um pouco menor. Então, colega, não adianta nada a gente tentar fazer um instrumento particular e na hora de colocar uma multa, né? Se o vendedor falar, não, eu quero R$1.000 de multa, não, vamos dialogar, vamos conversar para chegar num patamar razoável, aquilo que nós já comentamos. Tudo dentro da razoabilidade. Não adianta a gente querer abusar. Faz um contrato bonitinho, nós estamos dando margem por causa desse valor abusivo, né? Há uma futura discussão e quase até com uma certa razão. Porque em juízo ele vai acabar achando que a multa é abusiva, ele vai realmente abaixar. Mas até aí nós estamos dando margem àquele que descumpriu a recorrer na justiça. Não é isso que a gente quer, né? Então vamos mudar a nossa tela aqui
para dizer que, a partir do recebimento das chaves, a responsabilidade de pagamento, todo aquele ônus que recai sobre aquele bem que a pessoa está comprando, é dele. Porém, as anteriores é de quem? Do vendedor. Ele não havia recebido as chaves, então passa a ser do vendedor. Agora eu queria fazer uma perguntinha aqui, num caso de IPTU, condomínio, ele recai sobre o bem imóvel, né, doutora Maria Regina? Se a pessoa não pagar, você vendeu imóvel com dívida de condomínio e IPTU, né, quem comprou vai responder, dependente de que o antigo morador é que não pagou, mas é o imóvel que responde. Nesse caso aqui, ele está declarando que as anteriores é de responsabilidade dele, vendedor. Mas caso ele não pagar, então o novo morador paga, ele tem como buscar esse dinheiro na justiça para, vamos dizer, se reembolsar, se ressarcir desse valor que ele pagou, não tem? Exatamente. Só que, preventivamente, nós devemos verificar se tem ou não de dívida, porque, de fato, essa dívida vai recair sobre o imóvel e pode acontecer, por exemplo, de, posteriormente, o vendedor desaparecer ou ficar inadimplente, não ter mais nenhum dinheiro para pagar. Então, essa verificação tem que ser anterior, tá? Eventualmente pode acontecer de aparecer algum outro débito, mas ela tem que ser preventiva. Preventiva, muito bem. Porque eu cito isso porque isso aconteceu comigo, né? Eu comprei um terreno onde eu depois edifiquei a minha casa, e passado, já estava com a minha casa quase pronta, aí vem um fiscal da prefeitura dizendo que eu tinha que pagar uma dívida que tinha. Eu falei, como? Quando eu comprei, me deram a certidão, estava tudo certinho, né? Aí eu já tive que me dar um trabalhinho, né? Mas eu acabei resolvendo, deu tudo certo, nenhum tipo de problema. Por isso que eu gosto de colocar isso aqui, não é para complicar, mas assim, porque se existe no mercado, infelizmente, são coisas que existem, né? Não é uma coisa que nunca vai acontecer, né? Então vamos mudar a tela aqui. Cláusula sexta, chegamos nela aqui. O plano de negócio, ela está sendo feita em caráter irrevogável e retratável. Então, as partes, em hipótese alguma, poderá se arrepender dessa transação. Então, tem aquela cláusula que diz, por motivo de força maior, motivo que independam a vontade das partes, que pode acontecer, não é? Pode acontecer esse motivo, então pode ser rescindido. Nessa cláusula está dizendo que não pode se arrepender em hipótese alguma, né? Mas arrependimento é uma coisa que sai um pouco, é diferente, né, do motivo de força maior. Arrependimento, na força maior, é a vontade da parte, né? Então, nesse caso é a cláusula que eu coloco. Podemos continuar usando essa questão da irrevogabilidade e retratabilidade, mas, porém, aquela cláusula que eu chamo de cláusula resolutiva, é bom colocar. Se caso não tivesse a cláusula, geraria algum tipo de problema, doutora? Em relação à cláusula resolutiva? Resolutiva, aí está colocando a cláusula da irrevogabilidade. Olha, eu acho importante colocar que ele é irrevogável e retratável desde que todas as condições, né, estejam sendo atendidas. Agora, a cláusula também é bom que se coloque que, eventualmente, num caso de força maior, o contrato vai estar resolvido. Ok, então vamos mudar a tela aqui. Na cláusula sétima, está dizendo aqui da responsabilidade das partes, né, que comprometem-se e vão cumprir até o seu final, inclusive passando a responsabilidade aos herdeiros e sucessores. Mudando a tela, na cláusula oitava, eu cito aqui, né, agora vamos começar a discutir um pouco aqui sobre essa questão, doutora. Que os vendedores declaram expressamente aqui, ó, não é? Essa cláusula coloco que ele está, ele, vendedor, está declarando que não existe nada contra ele, nada contra o imóvel. Muito bem. Aí vamos colocar aqui o B aqui. Ele declara sobre a espina da lei que isso aqui precisa ser colocado em todos os contratos da questão da lei orgânica, não é? Que regula a questão do INSS normal, né? Aí nós temos aqui que ele também autoriza o oficial do cartório de registro a registrar, proceder os atos necessários para registrar aquele presente instrumento. Se não tiver isso, não dá para registrar, né? Aí vamos à cláusula nona, o comprador vai receber o imóvel na condição que ele viu, né? Então ele foi visitar o imóvel, viu,
eu coloquei aqui porque, às vezes, numa transação, a pessoa diz que vai deixar ar-condicionado, vai deixar armário na cozinha, e quando na hora de vistoriar para entregar as chaves, o ar-condicionado não está, ou algum armário ou fogão não está na cozinha, então ele está descumprindo o contrato, né, doutora Maria Regina? Então, é bom o corretor se atentar e colocar essa questão, o que fica e o que não fica no imóvel, né? Olha, eu acho que é bom, que é importante que coloque o que vai ficar e o que vai ser retirado. Mas nós não podemos ser extremamente detalhistas. Então, devemos colocar também que a partir da data em que foi assinado o contrato, o imóvel não poderá mais ser alterado e nada poderá ser retirado. Porque eu já tive casos em que a pessoa tirou a torneira elétrica, tirou o caninho do chuveiro, e isso gera um desconforto, né, na hora da entrega do imóvel. Então, apesar de serem coisas assim, nós podemos falar que o preço é muito pequeno, gera um desconforto. Então, eu tiraria fotos, que é o que eu costumo fazer, tirar algumas fotos do imóvel, e coloco que a partir daquela data, da assinatura do contrato, o imóvel foi vistoriado e que não mais poderá ser alterado pelo vendedor. Muito bem, boa ideia a questão da foto, né? Deixa bem claro. Então, vamos mudar aqui. Olha aqui, vê como o meu contrato aqui está meio, né? Bastante assim, não é que eu estou complicando. Estou dizendo aqui na cláusula 10ª aqui, que serviu como intermediário do corretor de imóvel, falando de tal, porque ele vai fazer jus ao honorário dele, normal, né? Aí também que o corretor de imóvel, já qualificado, né? Ele apresentou para os compradores todos aqueles documentos. Não sei se há necessidade de elencar todos esses documentos que nós estamos mostrando aqui na tela, né? Não sei se é bom colocar documento por documento, dizendo que está dentro do prazo de validade ou não. A sua opinião seria esta ou teria alguma coisa a acrescentar ou não há necessidade de colocar elencar todos esses documentos que nós estamos entregando para o nosso comprador, provando que o vendedor e o imóvel está tudo regular? Bom, nós podemos elencar, né? E podemos também colocar que não existe nenhum apontamento em relação às certidões e que elas foram entregues no ato. Também podemos colocar essa observação que vai ajudar. Uma situação que nós devemos colocar também é que o comprador está ciente de que ele deve arquivar todas essas certidões juntamente com a escritura ou com o contrato, porque isso não é frequente em relação não é muito frequente em relação à pessoa guardar essa documentação. E as coisas em relação a imóveis, elas não ocorrem rapidamente. Por exemplo, aparece um problema, alguém que tinha uma dívida, que vai cobrar do vendedor e que pode recair sobre o imóvel, isso não é muito rápido. Então, eu oriento sempre que o comprador arquive toda essa documentação, juntamente com todos os outros documentos do imóvel que ele receba. Muito bem. Vem mais uma cláusula aqui meio complicada, vai ser até meio chatinha, mas quando se fala no Código Civil, brasileiro, no capítulo 3, nós temos a nossa responsabilidade, né, doutora Maria Regina? Temos. Em que tem uma palavra que diz que é espontaneamente, ali é complicado, né? Se é espontaneamente, ninguém precisa perguntar ao corretor, como profissional da área, ele é obrigado a estar repassando tudo isso. Então, eu coloquei essa cláusula aqui, não sei se a doutora vamos ver o que ela vai dizer como advogada nessa questão, que perante testemunha, o corretor perguntou para o vendedor, na presença do comprador, para que ele fique ciente, né, se o vendedor nunca recebeu nenhum tipo de intimação de desapropriação do imóvel, no caso, se for uma casa, pela prefeitura municipal, se for um prédio que se nunca passou por problema estrutural, de repente a pessoa está vendendo porque aconteceu algum tipo de problema, ele quer vender antes de acontecer o que está acontecendo aí, Rio de Janeiro, né? Nós vimos aí também em São Bernardo, né? Que lá existe a convenção, tem que ser respeitada essa convenção, e que não tem nenhum tipo de ação contra o condomínio, né? Que existe uma boa convivência entre os vizinhos. Quando a gente fala convivência entre os vizinhos, lembrando que uma pessoa compra um apartamento, tem um vizinho que ele é um doente assim mental, que às vezes de madrugada ele começa a fazer barulho, bate na parede, puxa a cadeira ou coisa parecida, e quem comprou, ele precisa acordar cedo, ele precisa dormir bem, aí ele se incomoda com aquilo, ele vai reclamar dizendo que comprou uma coisa
para ter o sossego e não está tendo, ninguém falou nada para ele, né? Então é por isso que eu cito esta cláusula. E que também não existe nenhum tipo de barulho, nada, muito movimento que vai incomodar ele, para que ele fique bem ciente, né? Que não tenha o tal da feira livre na porta do prédio, não é isso? E deixar bem claro que o valor do condomínio foi aquele no último vencimento. Pode ser colocado essas cláusulas, ou eu só estou, vamos dizer assim, sendo muito criterioso nessa questão, tentando fazer com que o corretor venha lavar suas mãos, colocando isso, que o cliente comprador está ciente disso. Pode colocar, é bom, não é bom? Dê a sua opinião, doutora Maria Regina. Tá, eu acho que podem ser colocadas essas cláusulas, sim, elas vão ajudar, né, a isentar o corretor de responsabilidade, mas eu orientaria também que o comprador e o corretor, eles conversassem com alguns vizinhos, com o síndico. Por quê? Com os vizinhos para saber se eventualmente existe algum problema, com o síndico para saber se tem alguma reforma prevista. É muito comum que os prédios que já têm algum tempo, mais de 20 anos, eles comecem a fazer reformas. E essas reformas acabam sendo caras. E elas vão ser, lógico, quem vai pagar é o comprador. Então é importante que ele saiba se ele vai ter que fazer parte de algum rateio, se ele vai ter que pagar, às vezes isso dobra o condomínio. Então é bom que se verifique antes, além das cláusulas que estão no contrato, que verifique no local se de fato vai existir alguma dessas situações. Vamos lá, nessa mesma questão eu coloco aqui que a unidade tem direito a uma vaga de garagem. Eu costumo colocar, quando é uma vaga de garagem coletiva, eu gosto de colocar porque não é demarcado, então ela é coletiva. Se tiver lugar, a pessoa coloca. Se não tiver, o carro tem que ficar na rua. Então é uma garagem, vamos dizer assim, coletiva, para um carro de porte médio, né? Não cabe um carro grande, e é por ordem de chegada. Chegou, tem lugar, usa. Não chegou, não tem lugar, fica de fora, para deixar bem claro. Mas se é garagem coletiva, eu não posso colocar ali perto da porta de entrada de serviço? Não, ali não pode, porque é o espaço onde tem um bombeiro, faço questão de colocar isso. Agora vamos lá, essa questão de eleger lá o foro para poder dirimir todas as dúvidas, isso é o normal, e também coloco aqui essa cláusula 14ª, né, que o comprador não pode ceder total ou parcial sem a expressa anuência do vendedor àquele contrato, ok? Coloca essa parte. Aí vem aqui, esta cláusula aqui, doutora Maria Regina, que se é o corretor que faz, então ele faz um instrumento, faz a minuta, entrega para o comprador, para o vendedor, fala, leve para os seus advogados, ver se eles concordam, está tudo certinho, para que possamos marcar uma data para assinar esse contrato. Há problema colocar isto ou não, para que a pessoa, vamos dizer, leve de fato para passar pela análise do advogado dele, que o advogado dele vai analisar a questão dessa minuta que o corretor fez ou uma outra pessoa fez esta minuta. Questão de levar para o advogado dar uma analisada. Sem problema nenhum? Sem problemas. Eu acho que é muito bom, que essa ideia é boa, porque posteriormente nenhuma das partes vai poder alegar desconhecimento ou vai poder alegar que não entendeu uma das cláusulas. Se ela está retirando o contrato com o corretor e vai levar para o seu advogado para ele verificar, ela está isentando o corretor, de uma certa maneira, da responsabilidade, porque um advogado vai verificar, vai analisar e, se ele precisar, ele vai fazer algumas alterações ou sugestões. Ok, então, nosso contrato praticamente está chegando ao fim. Data, assinatura, testemunha. Uma última pergunta para a doutora Maria Regina, a questão da testemunha. Se o corretor não estiver fazendo parte desse contrato, ele não colocar lá, dizendo que ele é que está intermediando, tem direito à remuneração dele, ele poderá assinar como testemunha esse instrumento particular? É bom, não é bom? Acho que nunca pode, né? Não, ele não pode, porque, como nós vimos anteriormente, lá nesse contrato, já estamos prevendo uma cláusula onde a remuneração do corretor está prevista, né? Então, não tem muito sentido. Ele está fazendo parte do contrato e ele vai assinar como testemunha. Ele não deve assinar como testemunha, até porque ele está prevista a remuneração dele lá e ele é uma parte interessada. Ok, então nós estamos chegando aqui ao final dessa parte de cláusulas contratuais de instrumento particular na questão de alienação, de venda, né? E na semana que vem nós vamos voltar a comentar sobre instrumento particular, porém sobre a questão de locação,
né, sobre a questão de locação, vai estar aqui, já conversamos com ela, a doutora Rosa Maria Eiras vai estar presente para falar da questão de locação. E, no finalzinho desse nosso programa, eu queria agradecer aqui a doutora Maria Regina, mais uma vez, pelo seu comparecimento, pelo seu desprendimento, estar orientando todos os nossos colegas, que já quero adiantar aqui, nós temos hoje colega do Rio de Janeiro nos acompanhando. Então, os carioca, chega a semana que eles mais gostam, que é o carnaval, um carnaval maravilhoso, não é? Lá do Rio de Janeiro. Nosso colega aqui de São Paulo, de Aguaí, lá de Salvador, nosso colega de Salvador, um abraço forte a todos vocês aí de Salvador, Santo André, Botucatu, Campinas, Bom Princípio, não sei nem onde fica Bom Princípio, hein? Rio Grande do Sul, nossos colegas gaúchos lá do Rio Grande do Sul, tenho, assim, um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul, porque o meu filho estudou aí na cidade de Rio Grande, aí já próximo à divisa aí do Uruguai, né? Ele é oceanógrafo. Itapetininga, Indaiatuba e vários outros colegas que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Então, passaria as considerações finais aqui à doutora Maria Regina. Muito obrigado pelo seu desprendimento, estar aqui esclarecendo as dúvidas junto aos nossos colegas corretores de todo o Brasil. Eu é que agradeço e parabenizo pela iniciativa de estar trazendo informações para a categoria. Colegas, a todos vocês, então, muito obrigado por esta carona de hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2012. E conto com você na próxima sexta-feira para que possamos discutir a questão da locação. Locação é o que garante o nosso escritório imobiliário, é o nosso salário fixo. Tá bom, colega? Todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima. Tchau!